Unidos. Isso porque a juíza federal Indira Talwani suspendeu temporariamente a tentativa do governo de Donald Trump de revogar o status legal de 500 mil de imigrantes da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua e do Haiti nos Estados Unidos. E quem está comigo hoje para falar sobre esse assunto, porque tem uma cortina de fumaça. A gente parou de falar sobre essa questão de imigração dos Estados Unidos e vem falando só sobre a questão da guerra tarifária, mas tem avião levando imigrantes direto e reto que tem saído lá dos Estados Unidos. E a política de imigração tem sido dura, continua sendo dura e pesada por Donald Trump. Quem vai falar comigo hoje é Vladimir Feijó, internacionalista. Oi, Vladimir, muito boa tarde. Ei, Neila, é uma satisfação estar aqui contigo. Boa tarde. Boa tarde, satisfação toda nossa. Eu estava dizendo aqui que me parece que se criou uma cortina de fumaça sobre esse assunto aí, já que a gente está falando tanto sobre guerra de tarifas aí no todo, no globo. Mas continuam, sim, os voos saindo dos Estados Unidos, trazendo de volta imigrantes latino-americanos, principalmente latino-americanos, para os seus países, para o seu país natal. Bom, como é que está isso hoje? Claro, a gente sabe que a política de Donald Trump seria endurecida. Mudou alguma coisa? Continua da mesma forma? Como é que está hoje, agora, abril de 2025? Pegando a sua fala, a cortina de fumaça pode ser explicada por dois motivos. O primeiro é o revés judiciário de parte das medidas, que de fato questiona a ideia do contraditório, a ampla defesa, a possibilidade do executivo simplesmente rever medida dele mesmo quando afeta a dignidade da pessoa. E o outro aspecto, Neila, é o próprio sucesso ou insucesso desse aumento da campanha do governo, do executivo, colocando mais orçamento, inclusive, para repreender a imigração ilegal. Especificamente, o ICE, que é a agência que captura os que já estão dentro do território americano, segundo a oposição, dedando aí, pondo a culpa no Donald Trump, está sendo menos eficaz do que no governo Biden. Nos 2 últimos meses, teriam apreendido e deportado menos pessoas do que no mesmo período do ano anterior. Claro que a oposição esconde o próprio fenômeno desse endurecimento ter reduzido a quantidade de pessoas que rumaram aos Estados Unidos. De fato, a ICE capturou na fronteira muito menos pessoas agora do que no ano anterior. O governo Trump inclui a Guarda Costeira, a ICE e a BCP, que é uma espécie de Receita Federal, mas que cuida também da aduana, da fronteira, 117 mil pessoas, sendo que nesse período do ano passado seriam 190. O Donald Trump prometeu milhões de deportados e está em dificuldade de encontrar essas pessoas, capturá-las e tirar do país. Mas tem sido sério na medida, seguem os voos de deportação para os seus países de origem e começou também o envio para outros países, como é o caso do governo Bukele, que recebeu muitos desses considerados criminosos violentos, membros de facções criminosas de outros países, para cumprir pena fora do território americano, mas também não no seu país de origem. Então a gente tem esse misto de informação. O governo segue sério, mas é possível que o número prometido está longe de ser alcançado. Eu peguei até o meu celular aqui, porque eu li o número e confesso que não me lembrei, mas 500 mil de imigrantes. Esse é o número de imigrantes que a juíza, então, barrou na decisão de Donald Trump de revogar o status deles. Então, bom, a decisão dessa juíza, nessa decisão, ela diz que encerra os processos de liberdade condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses e venezuelanos, fica por meio dessa decisão suspenso, então, enquanto aguarda outra decisão judicial. Isso trata, então, de liberdade condicional e também trata da liberdade para que essas pessoas possam trabalhar. Lembrando que ninguém vai para os Estados Unidos para passar férias, não essas pessoas. Isso aí, o governo Trump fez uma série de medidas, dentre elas revogar o Social Security Number para dificultar o vínculo de emprego, de receber os salários e tentar fazer com que elas saiam espontaneamente do país.
como eu comentava, o interesse de tirar milhões passaria pela revogação do visto desses 500 mil que estão nos Estados Unidos sob o auspício do Instituto do Direito Internacional chamado Asilo Político. Teriam sido autorizados desde 2022 pelo governo Biden para entrar fugindo dos regimes autoritários. Exatamente nessa campanha, né, que os Estados Unidos seria o bastião da democracia, preservador da dignidade humana contra governos autoritários. E agora o governo Trump queria revogar essas medidas chamando esses cubanos, venezuelanos, nicaragüenses como se fossem terroristas ou a serviço do regime ou então a serviço de organizações criminosas. Mas agora, ao que parece, essas pessoas que buscaram os Estados Unidos como um ambiente seguro e propagandeavam nos seus respectivos países como era melhor nos Estados Unidos, hoje estão em perigo de fazer a mensagem inversa, né? Os Estados Unidos como aquele que nega o direito ao contraditório, nega a liberdade, né, de viver o sonho americano. Tudo é no aguardar, mas ao que parece, né, pelo menos a justiça determinou e o governo Trump, por enquanto, não tem recurso ainda para derrubar essa decisão judicial. O Vladimir falou aí do Social Security Number, e para quem está assistindo a gente não sabe do que se trata essa palavra difícil, essas palavras difíceis em inglês, é praticamente o CPF. É como se a gente tivesse sem CPF aqui no Brasil, não dá para fazer muita coisa, você não consegue financiar nada, comprar uma casa, comprar um carro, basicamente você não consegue viver. Então ficaria difícil, de fato, para esses imigrantes viverem sem essa identidade, sem esse CPF lá nos Estados Unidos. Pois bem, falando sobre a decisão, também para as pessoas que estão nos assistindo entender, a justiça, ela pode barrar esse tipo de decisão do presidente norte-americano? Como é que isso funciona e de que forma ele pode recorrer da decisão dessa juíza? Da grande formação dos Estados Unidos, uma das grandes reformas que eles fizeram em comparação ao regime europeu é a separação de poderes com freios e contrapesos. O judiciário ganhou independência, inclusive para analisar se medidas do legislativo ou do executivo, na reportagem anterior e no comentário com o Capelli vocês falavam exatamente dessa separação de poderes no Brasil, analisando se essas medidas são ou não são compatíveis à Constituição. Portanto, a ideia de judicialização é uma potencialidade. O judiciário só não pode fazer isso de ofício, por movimentação própria. Tem que ser provocado. No Brasil, algumas entidades podem fazer isso em número diferente dos Estados Unidos. Lá é muito mais comum entidades da sociedade civil, ONGs, defensoras dos direitos civis, ajuizam a ação em nome da coletividade ou de grupos perseguidos. Então, neste caso, sim, provocado para a garantia das emendas constitucionais que falam de contraditório, ampla defesa, a liberdade de expressão, essas ONGs têm ajuizado contra os decretos executivos. Dentre outras coisas, usando a Constituição, mas também a lei que autorizou o executivo a tomar medidas detalhando o cumprimento de leis. Portanto, é possível sim, para defender a lei e a Constituição, a suspensão ou até mesmo a revogação de decretos executivos. Agora, Vladimir, voltando na origem da necessidade de Donald Trump de expulsar essas pessoas do país que ele chama dele, esses imigrantes, eles não teriam algum papel essencial ali na cadeia produtiva dos Estados Unidos? Deixar todos saírem do país, isso não traria prejuízo para a própria sociedade norte-americana? Sim, até porque boa parte não é o discurso real que roubaram o emprego dos americanos. Parte desses empregos estavam vagos por muito tempo e os próprios empregadores buscaram mecanismos para divulgar essas vagas e, inclusive, fazem vistas grossas à ilegalidade e contratam pessoas que não poderiam estar dentro do território americano, porque a única coisa ou que preenche o mercado de trabalho e viabiliza a atividade econômica deles, ou que permite pagar remunerações menores para aumentar a lucratividade e permitir a competição na escala global. De fato, não existe substituição imediata por esse volume de mão de obra dos Estados Unidos, como o Trump diz, milhões de pessoas, mesmo esses 500 mil ou 117 mil que já saíram do território americano, estão deixando lacunas aí na cadeia produtiva ou elevando o custo na tentativa de atrair outros tipos de empregados. Claro que a substituição
substituição pela mecanização pode acontecer, por inteligência artificial, mas isso demanda muito tempo, né? E em parte, os investidores, né, os próprios produtores gostariam de ter uma segurança jurídica para fazer essa transição. Segurança jurídica e segurança econômica é o que não está tendo no momento lá nos Estados Unidos. Vladimir, a gente voltando um pouquinho ali na história, eu queria que você contasse também para a gente. Os Estados Unidos, de fato, é um país que chamou muita atenção dos sul-americanos, dos centro-americanos, pessoal ali de Cuba, Porto Rico, Venezuela, enfim, para morar, para ter uma vida maravilhosa nos Estados Unidos. Isso não é de hoje. Inclusive aqui no Brasil tem um reduto muito grande em Minas Gerais, uma população enorme de Minas Gerais que foi na década de 90 e início de 2000 para os Estados Unidos para ter uma vida digna que não tinha por aqui. Como é que isso aconteceu, assim, de que forma os Estados Unidos abriram as portas para essas pessoas que saíram aqui dos países sul-americanos e resolveram subir para lá? Primeiro, a gente tem que perceber que as crises econômicas da década de 80 e 90, a hiperinflação, a criminalidade crescente, comparado com a realidade dos Estados Unidos, que conseguiu sair bem das crises econômicas e ainda assim aumentar a massa de salários e consumo, serve de atrativo para muitas pessoas que vivem em comunidades instáveis, inseguras, com qualidade de vida baixa, com baixo consumo e a dificuldade mesmo de sonhar com uma vida maior. Portanto, aproveitou-se dessa multiplicidade que a economia americana crescendo precisava de mais de mão de obra, não no volume suficiente do crescimento natural, né, de quantidade de filhos que a população americana tem, para receber novos migrantes, como eu disse, inclusive contando com parte dos empregadores para fazer vista grossa ao cumprimento das leis. E, ao longo das décadas, isso se avoluma. Sem contar a questão da migração ilegal. Realmente, aí, o maior problema foram as instabilidades políticas, guerras civis e crime organizado, que, em especial depois de 2010, elevou e muito o número de pessoas que não só estão buscando o sonho, né, de um ambiente mais seguro ou de qualidade de vida, mas simplesmente de fugir do seu ambiente, que era muito perigoso, em especial falando dos países da América Central e ali do norte da América do Sul, né, Colômbia e Venezuela em especial. Bom, o American Dream, o sonho americano, não é um sonho tão bom assim, afinal, né? Até porque ele depende, dentre outras coisas, de uma aceitabilidade na comunidade local. E o 11 de setembro fez emergir nos Estados Unidos uma onda forte de dúvida sobre a presença de imigrantes no território nacional. Afinal, os atentados terroristas saíram do próprio território americano, de pessoas que estavam lá em tese, a estudo ou a trabalho. Então, toda essa dúvida, né, de credibilidade fez surgir o xenofobismo, e mesmo pessoas que migraram para lá para cumprir a lei, para realmente estabelecer o seu padrão, tiveram que enfrentar um preconceito crescente, fazendo com que muitos deles não conseguissem e simplesmente ficarem presos aí nesses subempregos e nessas atividades de ilegalidade. Bom, vamos conferir aí os capítulos de imigração dos Estados Unidos, de retirada de imigrantes dos Estados Unidos e também dessa guerra tarifária. Vladimir, obrigada, viu? Obrigada mesmo pelas explicações aqui pra gente. Inclusive, me ajudou muito. Que bom, contem comigo sempre. Abraço, boa tarde.